E a palavra que o Senhor ministrou em meu coração está em Mateus, livro de Mateus, capítulo 6. Vamos ler bastante aí, todo o capítulo 6, amém? Aqueles que já leem, vai ser um acréscimo, né? Mas aqueles que não leem, vai ser bom aí, que vai gerar um pouco de disciplina na leitura da palavra de Deus, amém? Vamos ler aí Mateus capítulo 6. Deixa eu expulso aqui, deixa eu lá. Eu vou acompanhar dentro do ministro. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe pedis. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. Teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e todos os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cobo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais sólidos? Olhai para os lírios do
campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer coisa. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Texto bem cumprido, a Paulo falou muito conosco, né? Deu várias orientações referente ao reino de Deus, né? Isso aí foi no começo, no início do ministério de Jesus, e tem por título aqui no capítulo continuação do Sermão da Montanha. Por que Sermão da Montanha? Porque Jesus subiu a montanha até certo lugar, um pouco alto, se assentou e começou a dar esse sermão, essa instrução, esse ensinamento para os discípulos, para aquele povo que estava seguindo ali de início na sua caminhada, na sua fé. Por isso que chama Sermão da Montanha, porque foi um sermão que foi falado ali no pé da montanha, e foi de início para o seu ministério, para o discípulo, para toda aquela multidão que estava ali ouvindo. E o versículo a qual nós já conhecemos de cor e salteando, qual nós já ouvimos falar, é Mateus 6,33. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo se retrata a todas as coisas que Jesus falou anteriormente. Agora nós lemos aqui os bens materiais, água, o alimento, o pão de cada dia, as vestes, né? Jesus estava se referindo a isso. Olha, todas essas coisas não serão acrescentadas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu escrevi aqui algo que o Espírito Santo ministrou referente a esse texto, de que quando nós lemos esse texto, ou quando ouvimos essa palavra, nós ficamos constrangidos, não é verdade? Porque o mundo hoje está de uma tal forma que as pessoas buscam mais os seus interesses próprios, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, do que o governo de Deus. E isso nós vamos entender. Nós ficamos constrangidos, nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus e que seguimos a Jesus Cristo, porque essa palavra nos constrange, porque de fato nós não queremos largar ou abandonar a vontade e o nosso querer para fazer primeiramente a vontade de Deus, buscando primeiro o seu reino e buscando primeiro a sua justiça. Porque, veja bem, se, como exemplo, se o pastor chegar aqui um dia e falar assim: olha, hoje mesmo, você acabou de falar, olha, quero todos vocês aqui amanhã no propósito de consagração às 7 horas, tá bom? Amanhã já inicia a semana, né? Todos vão trabalhar 7 horas, ó, irmãos, essa semana vai ser um propósito de 7 dias de oração, jejum e propósito, né? Vai começar às 7 horas, por exemplo. O que passa primeiramente na nossa cabeça? Não vai dar. Porque eu tenho um compromisso. Eu trabalho, eu tenho meu filho para levar na creche, eu tenho que fazer o café da manhã com meu esposo, depois tenho que trabalhar, correria. Isso é necessário, amém? Mas primeiramente vem na nossa cabeça isso. Já vem como não de resposta. Não vai dar. Nem se porventura chegar um pouco mais cedo, já não pensa numa estratégia, talvez. Mas é algo que já está enraizado dentro de nós. Primeiro os nossos afazeres, primeiro as nossas coisas, os nossos deveres familiares, e depois o reino de Deus. Porque nós pensamos e se preocupamos verdadeiramente no que nós iremos vestir, no que nós iremos comer, no que nós iremos beber,
nós vamos fazer para pagar as contas? Então vem primeiramente essa preocupação. Pensamos logo em tudo que é nosso, que é para o nosso bem. Os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho e etc. Como vamos fazer agora para se manter? Como se vestir? Como se alimentar? Como pagar as nossas contas? Como se sustentar? Se buscarmos primeiro lugar a presença de Deus. Eu acho que isso passou na cabeça dos discípulos, porque muitos ali viviam de pesca do seu trabalho. E agora quando eles vão abandonar, largar tudo e buscar primeiro o reino, seguir Jesus, fazer a vontade de Deus. Vocês concordam comigo que os discípulos devem ter pensado isso? Poxa, mas e agora? Ele está falando para me largar tudo aí, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E agora? Com que eu vou me alimentar? Com que eu vou trazer sustento para minha casa? Porque alguns ali eram casados, tinham família, igual Pedro. Porque para buscarmos em primeiro lugar a presença de Deus e a sua justiça, exige de nós muito esforço, perseverança, temor, dedicação, comprometimento, obediência e tempo. E todas essas coisas vai gerar confiança e fé no nosso Deus. Amém? Todos estão entendendo? Amém. Mas se tem o reino e a justiça, sem ter esses procedimentos de busca, de desejo, e só obtermos esses atributos, nós só obtemos esses atributos com a leitura diária da palavra, com oração, jejum. É isso que vai nos impulsionar, é isso que vai aumentar a nossa confiança, é isso que vai aumentar a nossa fé, para que nós possamos dar o nosso melhor, o nosso tempo necessário, o nosso primeiro tempo de vida para Deus, para o reino e para a sua justiça. E não só aqui na igreja, mas onde estivermos, no nosso trabalho, na escola, no ônibus, onde quer que seja, na rua, nós só vamos estar impulsionados a buscar primeiro o reino, fazer primeiramente a vontade de Deus, se perseverarmos conforme a sua palavra diz. Leitura da palavra, oração, jejum e busca pela presença do Senhor. E é isso que Jesus estava falando para aquele discípulo, para aquele povo que estava se iniciando. Olha, se vocês realmente querem me seguir, vocês têm que fazer tudo isso aí, confiar. Reino de Deus. O que significa reino de Deus? A gente já ouviu muitas pregações referente ao reino de Deus, referente a esse versículo que nós lemos. O reino, ele tem um governo, né? É o rei que governa, certo? Antigamente era o rei. E reino é o quê? Governado. Se tem um rei, existe um governo. Então quando Jesus estava falando assim, olha, busque primeiro o reino, ou seja, busque primeiro o governo de Deus. E se há governo, nós somos governados, nós iremos fazer primeiramente a vontade daquele que nos governa, e depois a nossa própria vontade. Vocês estão entendendo? Porque quando Jesus usa o exemplo das aves, aqui no versículo que nós lemos anteriormente, diz assim no versículo 26: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? Quem é que governa as aves? Quando Jesus estava falando, o discípulo falando assim, olha, busquem primeiro o reino de Deus. Ele estava falando assim, para mim e para você: deixem serem governados por Deus. Porque assim como as aves, aleluia, se alimentam sem trabalho, e o Pai Celestial nos alimenta, Ele
vou evangelizar. Não, é mais que isso. É deixar ser governado verdadeiramente por Deus. Porque quando as aves do céu, esse exemplo é muito lindo. Quando as aves do céu estão em um lugar que acaba o alimento, as aves, os passarinhos, quando eles estão em um lugar que acaba o alimento, o Senhor direciona eles para outro local que tem alimento. Então eles vivem a sua vida completamente governado por Deus. Aleluia. E é isso que Jesus chama a nossa atenção. Buscar o reino não é somente vir para a igreja. Buscar o reino não é somente ler a palavra, orar e jejuar. Faz parte. Mas buscar o reino é ser governado pelo próprio Deus. É deixar ser governado e não se preocupar com essas demais coisas, porque serão acrescentadas. Vocês estão entendendo? E ele dá outro exemplo da nossa vida secundária. Além do alimento, ele também vai falar das nossas vestes. Eles falam assim, Jesus fala assim no versículo seguinte: e quanto ao vestuário, versículo 28, e quanto ao vestuário, por que estáis preocupados? Olhai para os lírios do campo, porque eles crescem, eles não trabalham, eles não fazem nada, mas eles vivem sob o meu comando, sob o meu governo, e veja, olhem para eles. Nem Salomão se vestiu com toda a sua glória, nem Salomão ficou tão lindo com as suas vestes de ouro, de púrpura, de diamantes, que o Senhor deu para ele, não ficou tão lindo quanto os lírios. Imagine vocês se deixarem eu governar a vida de vocês. E é isso que Jesus estava falando, estava dando exemplo para eles. Olha, não se preocupem. Se vocês andarem comigo, não se preocupem. O que haver de comer, o que haver de se vestir, Deus vai suprir toda a sua necessidade. Amém? Você crê? Deixe ser governado por Deus e todas as suas necessidades vão ser supridas, porque Deus conhece todo o nosso coração, todo o nosso desejo, e Ele sabe que isso é necessário para nós. Justiça de Deus, busquem primeiro o reino de Deus. Nós já aprendemos o que é. Busquem primeiro ser governado por Deus e a justiça de Deus. Busquem primeiro o reino dos céus, em algumas razões, o reino. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E que justiça é essa que Jesus estava falando? A justiça de Deus que ele estava falando foi uma justiça baseada em amor. Tudo aquilo que Jesus suportou lá na frente, todas aquelas chicotadas, aquelas dores que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu estava proposto para quem? Para nós. E a palavra de Deus vai falar que Deus deu Jesus por amor a nós. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Deus, Ele fez um ato de justiça para nós, sem nós merecermos, porque andávamos em pecado, dispersos de Deus. Foi um ato de justiça, mas foi um ato de amor por nós. Então, quando ele estava falando busquem a justiça de Deus, estava falando busquem o amor de Deus. Isso não quer dizer que é só amor, beijinho e abraço. Não! A justiça de Deus também opera em amor. Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer assim: eu repreendo
a todos quanto amam. Às vezes achamos que a justiça de Deus é somente um castigo. Mas eu vou falar para você que o amor de Jesus, o amor de Deus ao enviar Jesus, esse amor ele nos constrange, sim ou não? A gente para e pensa e diz assim: nossa, eu não mereço até hoje. Mas que justiça foi essa? Eu não mereço esse tão grande amor. Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu estou orando e paro e penso e falo: meu Deus, eu não mereço, até hoje eu não mereço esse ato de justiça, porque Ele pagou o preço por nós. Então foi um ato de justiça. Ele comprou as nossas vidas. Estávamos todos destinados ao fogo do inferno, mas deu seu filho unigênito para morrer por mim. Você foi um ato de justiça, mas que revela o seu amor por nós. Timóteo, 1 Timóteo 4. Vamos lá. Tiago, capítulo 3, 18. Tiago, capítulo 3, se puder colocar aqui para a gente cantar. Aleluia, Jesus. Vou correr aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Bem? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Justiça não só quer dizer castigo. O fruto de justiça pode ser amor, pode ser paz. Ser justo, apaziguar com a paz, é um ato de justiça. Muitas das vezes, cada caso existe uma medida, certo? Cada situação existe uma medida. Cada situação existe uma forma de atribuir ali a justiça. Não que todos os casos sejam só com amor, seja só com paz, seja só com coisas boas. Existem casos que Deus realmente castiga, exorta, repreende, disciplina. Amém? Deus não nos impede de trabalharmos a nossa vida cotidiana, de estudarmos, termos prazer nessa vida, daquilo que Ele mesmo nos deu. Porém, nos aconselha que a sua presença, que a sua vontade, reino e justiça, seja primeiro em nossas vidas. As primícias da sua fazenda, as primícias do seu tempo, as primícias da sua vida, de tudo aquilo que você faz, as primícias é a primeira parte, tem que ser oferecida primeiramente para Deus. Tudo que você faz, primeiramente Deus é que tem que saber. Tudo que você planeja, você tem que colocar diante da presença de Deus primeiro e ver se realmente é da vontade dele. Veja, antigamente era o 7º dia que era para o Senhor. Hoje não é mais o 7º dia, hoje é o primeiro. Aquilo que era o 7º, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, se tornou o primeiro. É o seu primeiro dia, é o seu primeiro tempo, é a sua primeira primícia. Primeiro é para o Senhor. Não é mais o 7º dia, é o primeiro. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai ter o diabo e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Mamon em sírio quer dizer riqueza, em aramaico
quer dizer Deus da riqueza. Nós não podemos servir ao Deus da riqueza. E ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é dono de toda a riqueza, amém? Quando você serve a Ele, você já tem tudo que você necessita. Então, se você serve primeiramente a Ele, tudo que você necessita, que nós necessitamos, Ele vai nos dar, vai nos alcançar. Vocês estão entendendo? Eu gostaria de ler uma palavra em Marcos, capítulo 10, versículo 17. É um exemplo. Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 31. Já estou terminando, isso tem algo. Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Até o 31, pode ir. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É uma exclamação. Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, ou no governo de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para ele, disse: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãs, mãe e pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Vai dar esse exemplo do jovem rico. O problema dessa passagem não é a quantidade, a riqueza que aquele jovem tinha. O problema é que o coração dele estava na riqueza. E quando chegou a hora de seguir a Jesus, e que Jesus falou aquilo, falou: olha, vem, dá tudo para o pobre. Ele não se deixou governar por Jesus. Ele se entristeceu. Porque a palavra de Deus vai falar que tem muitos ricos que eles confiam nas suas riquezas. E o seu coração não está em Deus, mas nas suas riquezas. Acha que a sua riqueza vai salvá-lo. Acha que a sua riqueza pode curá-lo momentaneamente. Sim. E Deus, ele não se agrada disso. Você
pode ser rico, ter muito dinheiro, assim, como o nosso irmão ele não tem o coração preso a essas coisas. Ele já demonstrou, eu conheço ele há mais de 14 anos, né? Mais de 14 anos, por aí eu acho. E ele não tem, não é preso a essas coisas. Só um exemplo, né, irmão? Então aquele jovem ele se entristeceu com isso. Quando Jesus tocou naquela parte que mais deixava ele preocupado de ser governado por Deus. O que passa na minha e na sua mente para não deixar Deus governar completamente a nossa vida? Qual é a preocupação que existe dentro do seu coração neste momento ao ouvir essa palavra de que devemos ser governados totalmente, plenamente por Deus? O que passa no nosso coração? O que nos impede? O que nos aprisiona? Igual aquele jovem, às vezes não é nem riqueza, às vezes é algo tão suplexo que nos aprisiona, nos deixa, sabe, ter um tempo saudável na presença do Senhor, uma busca saudável que nos faz sentir a presença de Deus. O que te deixa preso? O que te impede de buscar o governo de Deus, ser governado por Deus completamente? Quando nós oramos e as coisas não acontecem, nós achamos é porque Deus não existe, mas é porque o nosso coração não está 100% em Deus, a nossa fé, a nossa confiança não está 100% em Deus, porque tem algo que está nos aprisionando e não nos deixa se aproximar de Deus 100% da forma que Ele quer que nós se aproximamos. Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que salva e o Deus que dá vida eterna. O nosso Deus não mudou, irmãos. O negócio é que o mundo, o sistema está oprimindo as pessoas de tal forma, igual o presbítero estava falando, que as pessoas não estão aguentando, ao invés de jogar esse fardo ali aos pés da cruz, estão tirando suas próprias vidas, esquecendo do autor da vida, daquele que pode, que tirou todos os nossos problemas, as nossas dores e levou sobre si ali na cruz do Calvário. As pessoas estão esquecendo disso, e é isso que o inimigo quer. Irmãos, o inimigo não quer tirar Deus da sua vida. Não se assuste. É verdade. Ele quer deixar Deus em último lugar na sua vida. Existe maior constrangimento do que esse? Ele quer deixar Deus em último lugar das nossas vidas. Porque quando nós deixamos Deus em último lugar, nós não encontramos força. Aí acontece suicídio, acontece morte, acontece outras coisas, porque nós deixamos Deus no cantinho. O inimigo age sutilmente, com estratégia. Ele não quer tirar Deus da sua vida. Ele quer fazer com que você simplesmente esqueça Ele lá no cantinho e viva uma vida superficial, sem ter uma intimidade, sem ter um relacionamento, sem ter confiança em Deus, sem ter fé verdadeiramente em Deus. Em 1 Reis capítulo 3, versículo do 3 ao 13, vai contar a história de Salomão, quando se tornou rei. Em um sonho, Deus apareceu para ele em um sonho.
E Salomão, quando acordou, ele pediu para Deus sabedoria para guiar aquele povo, porque aquele povo não era o povo de Salomão, mas era o povo de Deus, era algo precioso, então era necessário ter algo da parte de Deus. Ele pediu algo para o seu próprio prazer, sim ou não? Não. Ele deixou ser governado por Deus, sim ou não? Sim. Aquele povo não seria governado por Salomão, seria governado pelo próprio Deus, pela sabedoria que Deus deu a Salomão para direcionar aquele povo. Essa é a diferença. Se fosse no dia de hoje, se Deus aparecesse e falasse assim: qual o seu desejo, Alex? Um exemplo, não precisa responder. Imagina, se Deus aparecesse para você, qual o seu desejo? Aí, o que está prevalecendo dentro de você? Um desejo carnal ou um desejo espiritual? É essa a diferença que eu quero que vocês entendam. O que prevaleceu dentro de Salomão era o relacionamento que ele tinha. Se você for ler essa passagem anteriormente, a palavra de Deus fala que Salomão amava a Deus e vivia segundo os estatutos de seu pai Davi, que obedecia ao Senhor. Então ele amava Deus. Salomão amava Deus. Então o que prevaleceu aqui foi o governo de Deus. E Deus atendeu ao pedido dele. Só que além, diz a palavra, além do que ele pediu, Deus encheu ele de riqueza. É que nem eu falei, nosso Deus é dono de tudo. Do ouro, da prata, do diamante. Isso aqui tudo é dele, a terra é dele, não é nossa. Por isso que nós devemos seguir e servir somente a Ele. Aleluia. Não duvide do poder de Deus e da sua bondade. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, irmãos. Mateus capítulo 7, do 9 ao 11 vai falar um pouco sobre isso. Mateus 6 ao 30 vai falar também sobre isso. Mas eu estou parando aqui, vou pular, deixa essa parte. Em Salmos 37, verso 25, Davi vai falar assim no rei também: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu gostaria que você colocasse o verso 39 e o verso 40 do Salmo 37. Salmo 37, verso 39, verso 40. Eu estou acabando. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Primeiro ele me fala de alimento. Ele fala: olha, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Primeiro ele fala de alimento, né? E desamparado, casa, morada, cobertura. E no verso 39 e 40 ele vai falar que o Senhor nos ajuda, que só o Senhor salva. Amém? Amém. Irmãos, confie no Senhor de todo o teu coração. Existe um exemplo que todas as vezes que eu assisto esse testemunho é de 1906. Já até anotei aqui, não esqueci. É o avivamento da Rua Azul. Irmãos, aquilo impacta de tal forma que vocês não fazem ideia. Aqueles que nunca assistiu, assistam. Coloca aí no YouTube.
avivamento da Rua Azusa. Assista até o final. É um testemunho verídico que aconteceu em 1906, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, no estado da Califórnia, no país Estados Unidos. Este avivamento aconteceu através de um homem que se chamava William Seymour. Este homem era um homem negro e ele estudava a palavra do Senhor, ia para a igreja naquela época e lá tinha muito racismo. E não deixavam ele entrar na sala para estudar, para ouvir a palavra. Era escola bíblica, mas não deixavam ele entrar. Isso é verídico. Fui estudar e tenho conhecimento disso. E só para encerrar. E ele ficava no corredor, ouvindo a escola bíblica, fora da sala. E todos ali eram batizados com o Espírito Santo, só que ele ficava lá fora. E tudo que ele aprendeu ali na escola bíblica, ouvindo ali do lado de fora, ele começou a colocar em prática na casa dele. Só que o tempo que foi falado ali de oração, de leitura da palavra, que era pouco, ele achou pouco quando começou a orar, quando começou a buscar a presença de Deus, ele aumentou de 1 hora de oração para 7 horas de oração por dia. E Deus ouviu a oração daquele rapaz, daquele moço, e ele foi cheio do Espírito Santo de uma tal forma que quando ele orava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram salvas. E ele se juntou com outro grupo neste propósito de oração, de busca pelo poder e pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, em uma casa. E o testemunho vai falar que quando eles oravam, quando eles começavam a orar, aquele lugar tremia, as calçadas tremiam, a cada 2 quarteirão, quando as pessoas passavam, as pessoas sentiam a presença de Deus e começavam a chorar, a se prostrar no chão, a se arrepender dos seus caminhos. As pessoas eram curadas nas ruas através da oração que eles faziam ali, naquela casa, na Rua Azusa, 312, o número da casa. A calçada era coberta de amuletos, pelos aleijados andarem ali pelo poder de Deus, pela graça que invadiu ali aquele local, aquele bairro. E consequentemente, aquela cidade foi tomada ali pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas foram embriagadas. É algo lindo, algo maravilhoso. E aí, irmãos, mas por que você está contando isso? Porque quando nós deixamos ser governados por Deus, literalmente, o poder de Deus é derramado 100% em nossas vidas. E aí os milagres acontecem, você ora e o milagre acontece, o coxo anda e levanta, o enfermo é curado, as pessoas são libertas, as pessoas são salvas. É por isso que Deus quer que nós sejamos governados por Ele. É para que possamos alcançar outras pessoas com o seu amor de justiça. Lembra lá no começo que eu falei do que era justiça? E que havia algumas formas de justiça que era feita através de amor, paz. Então o fato de sermos governados por Deus é para que possamos, da mesma forma que fomos alcançados por Ele, alcançar outras pessoas com esses atributos. Por isso que eu contei esse testemunho.
milagres, muitas maravilhas. Porque não só ele, mas todos que vão destinados a fazer missões, a mente vai somente em Deus, em pessoas. Talvez a pessoa, quando sai, fica um pouco preocupada, receoso, poxa, mas como eu vou pagar, vou pagar as contas, tudo. Mas depois, quando vai entrando ali na unção, né, se esquece de tudo e fica somente 100% Deus. No mundo espiritual é assim, quando você está 100% em Deus, quando você deixa Deus operar e governar a sua vida 100%, então o milagre é 100%. Porque é Deus que está governando. A cura é 100%, a libertação é 100%. Não há demônio que resista, porque vocês estão ali governados por Deus 100%. Orando, jejuando, buscando, fazendo, se entregando para Deus ali 100%. E quando volta, diminui os milagres. Isso não quer dizer que os irmãos que foram e que voltaram não tem mais Deus. É que os afazeres diários da vida secular acaba tirando parte, roubando parte desse tempo, na minha vida, na sua vida. Isso é normal. É ou não é? Sim, irmãos. Porque se buscarmos 100%, o poder de Deus vai operar 100% nas nossas vidas. Os irmãos oraram para Deus mandar chuva, irmão. Na seca que já havia mais de 3 anos sem chover lá. Na Bíblia só Elias que fez isso, eu lembro aqui. Os irmãos oraram para Pernambuco, Deus mandou chuva para encher a pedra lá, os lagos, as plantações. Os irmãos batizaram as vidas lá, que não tinha água para batizar. Por quê? Porque eles foram 100% no propósito, na vontade, no governo de Deus. Então as coisas das nossas vidas só acontecem quando nós colocamos a nossa vida 100% diante da presença de Deus. Amém? Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Fechasse os seus olhos e olhasse para dentro de você, os olhos fechados. Leve seus pensamentos ao seu coração. Aonde está seu coração? Quais são as suas lutas diárias? O que te afasta, o que te aprisiona e não deixa você se aproximar de Deus? Pense aí, é você e Deus agora. Coloque diante dele neste momento. Eu gostaria que você orasse aí de olhos fechados, tivesse de pé e orasse, contasse para Deus aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te machucando. Sussurre aí para Deus. Não precisa gritar, mas se precisar, se necessário for, grite. Mas converse com o Senhor neste momento, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja libertação e para que haja salvação, porque o nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo. Aleluia, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições. Oh Senhor, aquilo que tem nos machucado, que tem nos entristecido, Senhor, nós colocamos aos pés da cruz, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor venha de uma forma poderosa em nossas vidas, que o Senhor venha nos ensinar a ser governado por Ti, a confiar em Ti verdadeiramente, Senhor, a entregar as nossas vidas verdadeiramente para Ti, Senhor, assim como a Tua palavra quer que nós a entregamos para Ti, Senhor. Senhor, o Teu amor nos constrange, Senhor, Teu grande amor, Senhor, nos constrange, e não há nada
Visita o teu povo, a tua igreja, Senhor. Vai de encontro às suas dificuldades, Senhor. Seja elas qual for, Deus. Venha governar a cada vida aqui, a cada família, Senhor. Faça segundo a tua vontade, e não a nossa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Alcança a cada petição, a cada família aqui representada, pelo teu poder, Senhor. Vem curar, vem sarar, vem restaurar, vem libertar, Senhor, e vem salvar este povo, em nome de Jesus, Pai. Nós deixamos, ó Deus, aos pés da cruz, toda a nossa inquietação, preocupação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós deixamos aos pés da cruz. Alcança cada vida em nome de Jesus para todo sempre. Eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia nos fala que nós precisamos orar um pelos outros, sentir a dor do mundo, sentir a necessidade do mundo. Quando nós temos essa atitude, quem ganha com isso é os céus. Ganhamos experiência, mas quem ganha com isso é o céu. Então olhe pelos seus irmãos, pela sua família, pelo seu próximo, pelo seu patrão, sabe? Olhe pelos seus amigos de trabalho, olhe pelas pessoas que estão à sua volta. Porque existe um céu, irmãos, e esse céu está ali à sua espera. E o propósito de Deus nunca foi excluir alguém. O propósito de Deus nunca foi excluir um povo. O propósito de Deus nunca foi excluir uma nação. O propósito de Deus foi constituído em Jesus a fim de salvar o mundo. Mas o mundo o crucificou. Como tem sido difícil o Evangelho penetrar nos corações das pessoas, e como tem sido fácil as pessoas sair da presença de Deus. Como isso tem sido fácil. Às vezes pela uma palavra, às vezes pelo gesto, às vezes por uma tomada de decisão. Quero dizer uma coisa para os irmãos: nós vamos para o céu, nós vamos chegar no céu, mas quantas outras pessoas também precisam chegar nesse céu? E nós não devemos ser orgulhosos, devemos cumprir com aquilo que está escrito em Marcos, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Nós precisamos fazer uso disso. Feche seus olhos, já estamos encerrando. Amados, na próxima terça-feira nós teremos um culto de oração aqui na igreja. Terça-feira das 8h30 às 9h30. Venha buscar a presença de Deus. Irmãos, é tão pouco que nós temos feito para Deus. Eu acredito que muitos têm no seu lar o seu cantinho de oração, o seu cantinho de música, o seu lugar onde você se relaciona com Deus, e você sabe que quando você dobra o joelho naquele local, Deus vai falar contigo. Mas muitas das vezes
os valentes que têm se levantado diante de nós. Aqui na igreja é o quartel-general onde nós viemos aqui e se enchemos na presença dele, dentro de um período tão pequeno e tão pouco, que é 1 hora. Quantas horas tem um dia? 24 horas. E às vezes nós pedimos para os irmãos e insistimos e falamos: separa 1 hora só 1 hora, separa 1 hora durante a semana e venha buscar a Deus. E às vezes os nossos afazeres vão tentar nos impedir para que nós não venhamos chegar aqui, irmãos. Mas nós precisamos fazer uso disso, fazer uso deste culto, que é um culto específico de oração. Então eu peço encarecidamente, e peço, irmãos, não simplesmente para que você venha, mas venha no propósito de ser cheio, venha no propósito de falar com Ele, venha no propósito de tomar uma decisão e falar: não, eu preciso estar na presença de Deus. Aleluia. Temos os nossos trabalhos, temos os nossos afazeres, temos os nossos familiares, temos tantas responsabilidades para fazer, mas imagina você aí, se Deus está me usando agora para chamar a sua atenção em relação a isso, para que você dê 1 hora só por semana de oração. Irmãos, ler a palavra é muito eficaz e muito importante, é o dever de cada um de nós. Jejuarmos é demais importante para nós que estamos servindo a Deus, mas a oração é fundamental. Se eu não tiver uma bagagem de oração, não adianta eu colocar a minha mão na cabeça de ninguém, que nada vai acontecer. Mas se eu tenho uma bagagem de oração, se eu tenho um crédito no céu, por meio da oração, eu vou orar e Deus vai ter misericórdia, um milagre vai acontecer. Então pense nisso no que eu estou te dizendo. Pense nisso e tome uma atitude. Esteja aqui na terça-feira para que possamos orar juntos das 8h30 até as 9h30. Falo isso para a igreja como um alerta. Nós precisamos buscarmos mais o Senhor. Digo isso a toda a igreja como um alerta da parte de Deus. Precisamos, irmãos, precisamos buscar o Senhor. E como é gostoso nós estarmos juntos nesse único propósito de orarmos uns pelos outros. Querido e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por este culto, Senhor, tão maravilhoso que o Senhor nos deu, por essa direção do Teu Espírito, onde os louvores, ó Deus, casou com a liturgia do culto, aonde, Senhor, a Tua palavra fechou, ó Deus, com a liturgia daquilo que o Senhor queria fazer. E nós estamos gratos porque o Senhor tem usado de misericórdia, ó Pai, e tem nos dado tempo para que possamos tomar um posicionamento em relação a isso, como o Senhor queira que nós venhamos fazer. E nós somos gratos demais por isso, porque eu tenho certeza que a nossa adoração, o nosso culto, a Tua palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. Permita que possamos tornar os nossos lares debaixo das Tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, e dá-nos uma semana de conquista e uma semana maravilhosa e abençoada, Pai, como ministro da Tua palavra, do Evangelho que traz o arrependimento ao coração do homem. Eu abençoo, Senhor, a vida da Tua igreja, Pai, eu profetizo, Pai, ó Senhor, sobre a Tua igreja, que a Tua igreja continuará sendo mais e mais do que vitoriosa, em nome de Jesus. Oremos assim, te agradecemos. Nos permita tornar os nossos lares debaixo das Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós encerramos este culto, Senhor, para a Tua própria glória. Põe a mão sobre o seu coração. Oh Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus seja repousado sobre toda a igreja hoje e para todo sempre em uma só voz.
Amém! Se Deus é por nós.